Chegamos a mais um episódio que eu quero garantir pra vocês que vai ser épico. Por quê? Eu só trago gente boa aqui, gente. Não me leve a mal, mas eu seleciono a dedo. 23º Infinity Cast. E um tema que hoje a gente precisa estar se aprofundando, estudando, estando perto de pessoas que estão buscando a mesma coisa que a gente vai falar aqui hoje, que vai ser sobre administrar as emoções, buscando o manual certo, que seria o manual da vida, o manual que se chama Bíblia. É buscar princípios milenares para conseguir lidar com o nosso dia a dia, que não é fácil. E hoje, nada mais nada menos, eu estou aqui com um grande amigo para nos ajudar a caminhar nesse assunto, que é um assunto que necessitamos, né, David, escutar. É o David. A mãe, a Adriana, gosto sempre de honrar o pai e a mãe, porque é um princípio, né? Devemos honrar o pai e a mãe. O seu Antônio, que já partiu, mas deixou um legado incrível. E também a esposa Amanda, que deve estar em casa nos assistindo, David. Com certeza. Um abração bem forte pra ti, Amanda, que é privilegiada de ter um maridão desse em casa. Mas ela também, né, Vitor? Eu também. Também. Tu também, né? Também. Garanto que é uma baita esposa. Sou uma E baita seria um esposa, homem esposa. sem uma esposa boa do nosso lado, né? Estaria Como é que é a perdido. frase aquela que fala: do lado de um grande homem sempre existe uma também mulher, né? uma grande Isso aí. mulher. E às vezes na frente até mesmo, né? Quando a gente não tá nos dias bons, Verdade. quando as emoções não estão boas. Verdade. Vamos lá, eu vou falar pouco do teu currículo, meu irmão, porque quando me perguntam sobre a minha história, a gente tem que ter orgulho de contar a nossa história, né? Então eu gosto de falar pouquinho, para que tu te apresente um pouquinho melhor para nós e vai destrinchando aí no decorrer da conversa. Tu vai contar um pouco resumido e no decorrer a gente vai caminhando. Seguimos então. Vamos lá então. Pastor desde os 17 anos, é isso? Exatamente. Casado já há 12 anos Exatamente. e há 18 anos já no pastorei. Exatamente também. Com cara de 20, imagina, né? Que loucura. Conta um pouquinho mais pra nós, meu irmão. Quem é o David e um pouquinho da tua história. Em primeiro lugar, obrigado por me receber aqui. Eu fico feliz. É muito legal quando a gente encontra alguém com a mesma energia, a mesma felicidade, ouvir, se conectar. Então, essa conexão é sempre muito boa. Então, meu nome é David Carvalho, pastor na cidade de Lajeado, nascido e criado lá. Com 17 anos eu assumo a igreja que o meu pai ele partiu num acidente. Então, agora esse ano em novembro faz 18 anos que eu sou pastor. A igreja ela tem 33 anos de idade na cidade de Lajeado. Agora a gente mudou para um espaço novo, um novo desafio incrível, muito bonito. Eu tô acompanhando. E agora, nesses últimos 6 meses, a gente teve um movimento de batizar 150 pessoas. Que benção. Então, a minha história é a história de alguém que cresceu num lar evangélico. Meus pais foram quem se converteram, romperam de uma vida. Eu já cresci num lar mais estruturado. E aquela criança que está sempre dentro da igreja, claro que descobrindo seus desafios, a vida e tudo mais, muito esforçado. Meus pais sempre buscaram um senso de dedicação e de crescimento muito grande e me indicaram o caminho de Deus desde muito cedo. Então, a minha história de vida ela é muito baseada nisso. E aí, cheio de muitas coisas aleatórias no meio do caminho, né? Como legendários, ou projetos, ou retiros, encontros de casais, encontros de solteiros, encontros de jovens, liderança, gravar clipe, gravar CD e fazer tanta coisa nesse meio tempo. Sempre fui muito criativo e produtivo. Que bacana. Então, tudo sempre em função do reino de Deus, usar criatividade, uma família que sempre teve essa veia de gerar, criar, fazer, liderar. E aí, dentro de tudo isso, tem muito pano pra manga, né? Que show. É isso. Que bacana, que bacana. Bem resumidinho, né, David? Agora a gente vai, conforme vai vindo os assuntos, eu sempre costumo dizer, cara, que a teoria, ela é bacana, ela é essencial. Sim. Mas o fundamental é a vivência, né, cara? É as experiências, é a maior faculdade da vida, na minha visão, é as tuas vivências, as tuas experiências. Então agora a gente vai caminhar em alguns assuntos aqui. Tu resumiu a história, eu gostaria que se tu puderes usar exemplos, né, das tuas vivências para conseguir ajudar a galera, porque o que eu vejo assim hoje também, David, é muito guru da internet, né? Sim. A gente tava conversando aqui um momento antes, né? Cara, tem tanta gente que não tá atrás do balcão, mas que faz barulho. Então hoje nós vamos, e infelizmente, muitas vezes quem tá atrás do balcão se compara com quem não tá atrás do balcão e só tá fazendo barulho. Verdade. E isso vem fazendo o quê? Nos atrapalhando. A nossa saúde emocional. Verdade. Hoje vai dar bom, hein? Vai dar bom. Hoje vai. Já deu. Vamos ajudar muita gente. Administrando as emoções com princípios milenares. Já preparei a primeira aqui, meu irmão. Como colocar a vida e as emoções em ordem? As emoções e a vida, elas são todas criadas pelo nosso Deus. Então, tudo que estiver centralizado em Deus e bem guiado por Ele,
né? Tudo aquilo que a gente tem na vida que é criado, nós somos criação. Então, o ar-condicionado da tua sala, ele foi criado por alguém, ele tem um sentido, ele tem um propósito. E quando a gente precisa saber para que ele funcione bem, a gente sempre procura aquele que inventou, que criou, que tem um manual. Então, tudo na vida, para aquele que é ateu e vive nesse mundo e não acredita que existe Deus, ele vai ter um desafio muito grande para conseguir encontrar algum tipo de propósito, porque eu sempre brinco que propósito não existe sem Deus, né? Tu precisa de um criador para ter propósito de vida. Caso contrário, você vai ficar correndo atrás do vento, ou pausado, ou em círculos. Para a gente ter boas emoções e guiar isso bem na vida, a gente precisa muito do direcionamento de Deus. Então, se a gente não tiver um bom grupo de pessoas, um bom grupo de amigos, então assim, o essencial partindo, né, da vivência de vida, Deus sempre em primeiro lugar, né? E não vai ter um outro caminho para você seguir. Ou você segue Bíblia e segue Deus. Resumindo, é isso. Siga a Resumindo. Bíblia e siga Deus. Não há outro Boa, caminho para você fazer isso. boa, boa, boa. Esses seriam os dois maiores conselhos que tu deixaria, então. Com certeza. Que é os dois mandamentos principais, né? Amar a Deus acima de Sobre tudo. todas as coisas, a sua palavra. Eu sou parte de um grupo de pessoas. Segundo a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Nós temos muitas pessoas hoje que elas têm tudo. Nós tivemos, mas não têm saúde emocional. Nós tivemos um salto muito grande de pessoas entre 17 a 24 anos no mundo. Então, nunca tantos jovens viveram no mundo ao mesmo tempo. E esses jovens, então, eles viveram toda a promiscuidade, porque nós temos um mundo invertido, né? Ele vive toda a promiscuidade, ele vive toda uma vida, e agora nós temos visto, até através do movimento do Legendários e através do movimento dentro das igrejas, pessoas que elas já viveram tudo o que queriam, foram a festas, fizeram tudo o que queriam, viveram como queriam, aí elas se ajuntaram com alguém, aí viveram vários anos com alguém, aí elas adquiriram carro, adquiriram casa, fizeram um empréstimo, fizeram tudo, e agora elas têm o que precisam. Só que chegou num ponto da vida que ela disse: será que a vida é só isso? Então, o Brasil, ele está vivendo uma fase exatamente dessa que, por isso que nós temos tanto guru na internet, porque existe um clamor de toda essa turma dizendo: a vida não pode ser só isso. Então, eu estou procurando pertencimento. Né? A gente escuta muito isso, eu estou procurando propósito. Por que que essas palavras elas vêm tão forte agora dentro dessa questão emocional? Porque a pessoa ela já adquiriu tudo que queria, fez tudo que fez, já encontrou o relacionamento, às vezes já teve um, dois ou três, mas ela ainda não encontrou Deus. Então, por isso que eu disse que no fundo, tudo bate para Deus. Tem tudo a ver com Ele, né? Tem tudo a ver com encontrar Deus para bater suas emoções. E aí tem gente que, não querendo Deus, vai procurar o guru. Tem gente que quer encontrar Deus e se frustra. Muito fortemente. Coloca expectativa em algo errado, né? É. A minha mentora chama isso de... O problema do guru são os ovos de pato. Porque o ovo de pato é praticamente como o ovo de galinha, se você for parar para pensar. Você vai ter poucas diferenças. Aí ele diz assim, mas por que que o pessoal compra ovo de galinha? Né? Não é só uma questão de logística, porque ela faz barulho quando ela põe o ovo, ela anuncia. Então, gente que faz barulho é mais vista, vende mais, né? O ovo de pato tá lá, mas ele põe e fica em silêncio, não faz grandes estardalhaços. Então, eu acredito que as pessoas com bons valores... Pessoas com bons valores como você, que você tem um propósito de vida, você quer ajudar pessoas, você precisa fazer barulho. Então, por que que o pessoal diz que o mundo hoje está perdido emocionalmente? O artista tal, né, as pessoas, até para não citar nome, mas fulano, Beltrano e Ciclano fizeram um movimento meio satânico no meio do show. Fulano de tal fez isso e aquilo. Aí o pessoal diz o mundo está perdido. Não é que o mundo esteja perdido, é que essas pessoas elas fazem muito barulho. E aí o pai e a mãe de família que criam um filho que leva para a escola, ele não está fazendo tanto barulho. Então, se tem a ideia de que a mentalidade, o emocional das pessoas não anda bem em função de tanto barulho que as pessoas fazem. Gente como eu e você precisa fazer barulho na rede social. Gravar ajuda, né? Gravar que está subindo montanha, gravar que está ajudando na enchente. A gente precisa mostrar para o mundo e fazer barulho e ser inspiração para essas pessoas, né? Amém. Eu uso esse exemplo, normalmente eu uso o exemplo de Jesus entrando no templo. Quando ele vê que tem comércio no templo, ele chega com o chicote lá e senta, né, o chicote no chão e diz: a casa do meu pai não é casa de comércio. Ele faz o movimento que ele precisava fazer de barulho. Para quê? Para o pessoal dizer: quem é esse cara? Boa. Agora eu tô curioso para saber quem é esse Jesus. Boa. Né? O cara que fez um estardalhaço lá no templo, eu quero saber quem é. Porque ele poderia ter entrado de canto e digo: gente, vamos orar por esse povo. Ele podia ter entrado de canto no templo e ter posicionou. Ele se posicionou de uma maneira barulhenta. Então há momentos para você fazer em silêncio,
vezes em que o pessoal queria apedrejar e ele sumia de canto. E há momentos em que a gente precisa fazer barulho, né? Forte, mano. O emocional é a gente saber quando fazer barulho e quando se manter em silêncio, né? A vida é um grande campo de equilíbrio. Então, a gente Fala mais sobre a precisa. vida é um grande campo de equilíbrio. Bom, com 26 anos de idade, eu tive crises de ansiedade, né? Por não saber como trabalhar. Então eu fui muito atrás de ajuda. E para mim, na época, foi um grande tabu ir atrás de psicólogo, porque dentro da espiritualidade cristã se tinha uma ideia muito feia de que se Jesus precisava curar tudo. Então, para mim, foi um grande desafio entrar nessa área, né, e tudo mais. Mas, enfim, eu fui de atrás sempre de muita ajuda e saúde, encontrei boas pessoas e bons profissionais. E uma dessas pessoas sempre dizia para mim assim, David, o maior desafio da vida é a questão do equilíbrio. Então, uma dessas pessoas disse por quê? Porque eu não posso gritar demais e eu não posso ficar muito silencioso. Eu não Boa. posso gastar demais, mas eu também não posso ser mão de vaca. Então, tudo com Deus, mesmo que o amor a Deus seja muito bom, eu estava até comentando com você, a Bíblia diz: não se canse de fazer o bem. Nossa, mas o bem é uma coisa boa. Até isso eu preciso ter um equilíbrio. Não é de fazer o bem e o mal, mas é de fazer o bem pelo próximo, o bem por mim, de entregar com a minha mão à medida que eu também consigo produzir, Uhum. de dar um passo de fé somente se Deus está me pedindo para dar. Então eu preciso ter um equilíbrio nesse sentido de cuidar da família e manter as finanças, cuidar das emoções e frear, não dar passos muito grandes, porque às vezes nós somos influenciados. Nosso equilíbrio, ele está muito refém da propaganda que esse mundo faz, Boa. né? Então, se os seus amigos todos estão fazendo, eu acho que eu também preciso fazer. E às vezes não tem nada a ver com o seu propósito de vida, tem nada a ver com o seu perfil, não tem nada a ver com quem você é. Existe uma frase muito marcante para mim que ela diz assim: se você não souber quem você é, e muita gente não sabe quem é, né? Thiago Brunet até trouxe um dado de que 83% das pessoas não sabem quem são, né? Seu propósito, para onde é que elas estão indo. Então, se você não sabe quem você é, você vai olhar muito para quem os outros são. E aí está o problema. Muita gente imita, né? Estão viajando para Cancún, vou viajar. E aí o desequilíbrio aparece, porque eu não tenho a finança que o outro tem. Só Um, repetindo a frase. Se você não souber quem você você é. vai perder muito tempo olhando para quem as outras pessoas são, né? Tem outra frase bem marcante para mim que eu gosto, que ela diz assim que quando a gente sabe quem é, a gente vive os nossos propósitos e mesmo que eles são difíceis, a gente passa por eles alegremente, né? Uhum. Então, tá pegando fogo, mas eu tô feliz porque é exatamente onde eu precisava estar. Agora, quem não sabe, o que ele faz? Ele vive da vida do outro. Por exemplo, se você não souber que você precisa ter a sua loja, você precisa produzir, você precisa viver pela sua família, se você não tiver o teu projeto, você automaticamente vai estar incluído no projeto de alguém. E isso é um grande desafio, porque os outros, eles não prepararam muito para ti. Boa. Eu tenho certeza que você preparou, por exemplo, para ti, para tua esposa e para o filho, e talvez para a mãe e para o pai, mas não pro desconhecido da rua, né? Agora, se ele não tiver propósito e projeto dentro das suas emoções, ele vai cair dentro do teu, e você não Uhum. preparou muito para ele. Então, a importância de nós termos equilíbrio dentro das nossas emoções, para sabermos quem nós somos e para onde estamos indo, é essencial para poder viver, né? Uhum. Isso vai desaguar em todas as áreas, né? Uhum. Finanças, emoções, saúde, família, é tudo que a E gente por que precisa. hoje é tão pregado o que as pessoas têm que fazer e as pessoas entendem isso, só que elas têm que ser racionais na hora de tomar atitudes e as pessoas deixam se tomar pela emoção, pelo sentimento do momento e procrastinam tanto. É. O... O porquê disso pode ser muitos. Pode ser a propaganda, pode ser a influência. Mas uma das citações que a Bíblia mais vezes faz é que ela indica que o grande problema do ser humano é o seu coração. Ele gosta de ser guiado pelo coração. A gente gosta de ser guiado por um sentimento, a gente gosta de ser guiado pelo amor à primeira vista, né? Que às vezes não é real. Às vezes você vai conhecer a pessoa e amar ao longo do tempo. Se amor à primeira vista de fato assim fosse 100% real, que às vezes é, né? A gente olha, gosta e depois vai atrás, mas amor de verdade é uma construção. Amém. Então a gente gosta do romance, do filme, do paraquedista, do cara que pula do 10º andar do prédio e sobrevive, mas esse sentimento, ele principalmente vem do ser humano saber o que precisa, porque a gente gosta de se mover pela carne, pelas emoções. Então isso dificulta muito, porque eu não quero ir na igreja mais bíblica. Eu quero ir na igreja que eu me sinto melhor.
Isso dificulta. Eu não quero. Muitos dos meus colegas de ensino médio foram ensinados que eles deveriam fazer o que eles gostavam e Hum, não o que geraria renda para a família. Alguns deles hoje estão frustrados e tristes porque eles dizem: olha, me disseram para fazer uma coisa que eu gostava. E agora estou fazendo uma coisa que eu gosto, mas não tem a ver com o propósito, a missão que eu precisava cumprir. imagino. Então a gente gosta de se mover pelo prazer, pela alegria, pelo que eu sinto, pelo sorriso, como fui tratado. O ser humano ele precisa aprender a ser guiado por Deus, porque Deus não guia a gente pelo que a gente sente, ele guia a gente pelo que a gente precisa fazer, né? Pelo que a Forte isso, Bíblia hein, mano? indica. Né? Forte isso, hein? E é uma realidade nossa. É. A gente precisa aprender ela. Principalmente quando se trata de equilibrar a vida, porque equilíbrio talvez seja um dos maiores desafios para as emoções. Teve um livro que eu li que ele diz que o maior tempo que você consegue ficar brabo. Vamos fazer pegadinha agora, Vamos, né? bora. Vamos fazer essa pegadinha. Me dá aqui quanto tempo, por exemplo, você acha que uma pessoa consegue ficar magoada com outra? Tipo assim, que você já viu alguém. Agora não é pegadinha, fazendo brincadeira Tá, mesmo. Tipo assim, conhece alguém que está há 10 anos brigado com alguém? conheço. Conhece. Então, assim, é muito tempo com o sentimento. Conhece um marido, uma esposa que ficam 5 dias sem falar um com o outro. Você conhece alguém assim? Já Conheço. conhece? Até mais. Tá, até mais. Então, o maior tempo que uma pessoa biologicamente consegue ficar irritada, braba com alguém é 90 segundos. Qual é o desafio? Que eu falei equilíbrio de emoções e a gente fica refém disso. A partir de 90 segundos, o teu corpo ele volta. Aquele sentimento de raiva, explosão, adrenalina, 90 segundos ele dura. Aí vem a pergunta: como é que dura tanto tempo uma briga de casal? Como é que o cara fica tão indignado e fica 9 anos sem falar com o pai, ou magoado com um sócio, e entre outras situações da vida, e aquilo ali às vezes até gera um câncer, né? Muitas mulheres traídas, tem alguns médicos que falam isso, que gera um câncer de mama, enfim, toda essa situação assim, porque aquele trauma fica, né? Nossos traumas têm dois caminhos para as emoções com trauma, somente dois. Ou ele vira uma lição e ele vira superação, ou você fica travado nele, ele vira um trauma e vira doença. Bah. Então, qualquer problema da vida, por exemplo, perdi meu pai com 17 anos. Eu posso ficar afundado e refém nisso e vir um Uhum. trauma. Ou eu posso aprender uma lição. Eu não posso fazer uma estrada no interior com um retroescavadeira que eu não sei mexer como meu pai, senão eu também vou morrer. Aprendi uma lição, superou. Você segue em frente. Forte isso, hein? Verdade. Quais os dois caminhos, então? Ou você fica preso no trauma, ou você avança e tira uma lição disso. Não importa se foi a esposa que morreu no acidente, não importa se foi um filho pequeno que você perdeu, não importa se você perdeu a empresa 10 vezes, se você conseguir tirar uma lição do problema, você supera. Ou paralisa. Ou você supera ou você paralisa. Mas o jeito de sair, porque muita gente pergunta o jeito, né? Procure uma lição nisso. Eu perdi o meu marido, era meu melhor amigo. Procure uma lição. Né? O que eu posso fazer no próximo relacionamento? O que eu posso fazer Boa, por mim? boa. A lição, ela te dá um senso de ganho. Eu aprendi algo, eu não perdi, eu ganhei experiência. E Isso isso aí. te ajuda a melhorar. Isso Mas aí. era o amor da minha vida, e aí ele fica preso. Tem uma situação, acho que era do cara que casou com a Marilyn Monroe. Ele Aham. ficou preso nela, de ter perdido ela, grudado. Acho que a última frase que ele falou quando morreu era tipo assim: ele levava uma flor todo dia no túmulo dela, que a gente vê muita fidelidade, bonito e tudo mais, mas você fica conectado a uma parte da vida, pro resto da vida, mesmo tendo a oportunidade de seguir em frente, de fazer, né? Claro que há pessoas Uhum. que escolhem não fazê-lo, Sim. mas ou você tira uma lição, ou você vai ficar naquele patamar da vida, né? Mesmo que seja fiel em bons valores, Fortíssimo para isso. sempre, né? Fortíssimo isso. Então a Fortíssimo. gente precisa ter esse bom equilíbrio aí. E que dica que tu dá pra conseguir ter esse bom equilíbrio? Bom, quanto mais. Aí depende da tua energia de vida. Tem Boa. gente que acorda às 5 horas da manhã, entra numa piscina de gelo e vai Aham. correr. Tem gente que tem energia para tudo isso. E Uhum. tem gente que não tem. Tem gente que acorda já mal-humorado, né? Tem pouquinho de gasto calórico ali, não gosta de pensar muito. Tudo vai depender. O meu conselho ele depende de quem você é. Então, quanto mais energia para fazer tudo na vida você tem, é como se você tivesse. Sabe aquele pessoal que equilibra prato girando? Sabe? Boa. Quanto mais energia, mais pratos você pode equilibrar. Boa. Então, se eu tenho pouca energia para a vida, eu não gosto de socializar, eu não gosto de conversar, arranje menos problema ou arranje mais energia.
Entende? Isso vai te ajudar a equilibrar. Por quê? Ou tira a lição, realiza. Ou tira a lição, Ou paralisa. ou paralisa. Boa. Então, qual é o grande problema? Nós temos pessoas que eles têm pouca energia para gastar e eles arranjam 1000 compromissos. Boa. Então, eles não têm uma vida equilibrada. Boa. Eles têm pouca entrada de dinheiro e eles arranjam muito boleto para pagar. E eles também têm pouca energia para arranjar mais cliente. Vai dar problema. Então, os nossos passos, até os desafiadores, por exemplo, assim, eu vou arranjar um boleto grande porque eu quero aumentar a empresa. Ok, mas que seja dentro que eu tenho energia, caso algo dê errado, eu tenho coragem para ir atrás do cliente, entende? Existe um plano B, vamos dizer assim, eu tenho recurso para caso der errado, eu consigo manter tudo de pé, Muito né? bom. Então, mantenha a quantidade de responsabilidades alinhadas com a sua capacidade de resolver os pepinos da vida. Acredito que esse é Ô, um bom David, conselho. hoje, se tu fosse resumir ou dar um significado, o que que é emoção pra ti? Emoção é um pouco da mistura do que Deus plantou na gente, porque Deus é um Deus que ele se expressa através de emoções, e também através daquilo que a gente tem como carnalidade. Uhum. Então nós temos em nós aquilo que foi plantado por Adão e Eva, o mal, Uhum. a raiva, a vontade de matar, de ser reativo, de cruzar no trânsito, eu vou te matar, eu vou te xingar, eu vou levantar o dedo. A gente tem isso, a emoção ela é isso, mas ao mesmo tempo a emoção ela também é divina. Ela veio de Deus, né? Jesus chora. A gente vê Deus na Bíblia se irando. Irar é diferente de ter aquela raiva, né? Uhum. A ira ela sempre traz justiça, a raiva ela sempre traz vingança. Então, a emoção ela é aquilo que Deus plantou em nós, mas hoje a gente vive ela tendo que lutar contra a nossa carnalidade. Então eu diria que a emoção ela é divina quando ela é equilibrada, né? Uhum. Agora ela nunca vai ser divina quando a gente se deixa ser guiado pela própria carne. É porque é inevitável, né? Nós somos seres de emoções e sentimentos, né? Nós somos formados por Somos. emoções e sentimentos. Muito boa essa tua analogia de falar que a emoção também é de Deus, também tem o lado divino. Mas ela é completa, nós somos imagem e semelhança de Deus. Amém. Só que nós ainda estamos vivendo um tempo em que Deus não tirou o pecado do mundo. Sim. Então, por exemplo, assim, o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de escolha, ele é limitado. Uhum. Vou dar um exemplo para você. Para de pecar e nunca mais peca. Que você pode escolher, não pode? Uhum. Então tá bom. Mas você meio que já entendeu nesses muitos anos de vida que você não conseguiu. Às vezes, você, sem querer, querendo, você peca. Uhum. Então você tem aquilo que é de Deus, você é a imagem de semelhança de Deus, mas o pecado ainda não foi embora. Então, emoção, ela é 100% de Deus. Só Uhum. que está dentro de um corpo estragado. O corpo Uhum. estragado puxa para a raiva de matar. Entende? Uhum. E é por isso que nós precisamos voltar para Deus para que a gente não fique refém do que é mal. Né? Que é o Uhum. sentimento de ficar travado, triste, oprimido, cansado, sobrecarregado, compra mais do que eu posso pagar, né? E Sim. dever mais do que eu posso fazer. O que me indigna, Me conta o que te que eu indigna. fico Vai, irado, vai, não fique com irado. raiva. Vai, Agora eu sou pai de dois, né? tudo bem. Daí tu vai ser Parabéns, pai, já parabéns. quero Você ser pai em breve. profetizar na tua Amém, vida aí, amém. que é a Glória a maior Deus. Deus, herança, a maior bênção que se a gente Deus pode quiser, receber. gêmeos de primeira. Amém. As palavras têm poder, hein? Ô, David, Foi. por que, cara, que lá no ensino fundamental, no ensino médio, as pessoas não falam sobre as emoções? Por que em faculdade nenhuma fala sobre emoções? Se é algo que é tão determinante na nossa vida, manter as emoções equilibradas, buscar pelo menos manter, né? Então isso é algo que hoje eu fico pensando, eu gostaria que o meu filho estudasse numa escola que falasse sobre isso. Que daqui, sei lá, 12 anos ele vai ter uma emoção não muito boa com o coleguinha, como é que ele vai reagir, sabe? Falasse mais sobre princípios e valores. Aí vem o início da nossa conversa aqui falando sobre que a gente tem que fazer barulho. E aí tem que fazer barulho. Não podemos deixar o sistema fazer mais barulho do que a gente. Não podemos de jeito nenhum. Faculdade fala sobre emoção. A escola pode falar sobre emoção, mas não como a gente gostaria.
né? Hoje nós temos agendas no mundo, nós lutamos pela nossa, o mundo luta pela agenda dele, né? Nós que Uhum. somos cristãos vamos lutar por valores mais conservadores, o Uhum. mundo vai lutar, aqueles que estão no mundo, que amam o pecado, que não se importam com o que Deus pensa, vão lutar pelos seus valores também, né? Pela Uhum. libertinagem, para fazer o que querem, para ter liberdade de viver e pensar ser como quer ser. Uhum. Então, é claro que eu acredito que nesse mundo não haja um desejo de que o jovem, a criança tenha noção disso. Eu acho que esse mundo Boa. luta muito, com muita força. Ele faz propaganda através do desenho animado, ele faz propaganda através do live action, ele faz propaganda através do doce da televisão, Uhum. para que as crianças, para que o adolescente, ele não tenha esses princípios, ele não domine as Uhum. emoções. Vou dar um exemplo para você. Ah, a idade média que uma criança tem sido exposta à pornografia é 9 anos de idade. E esse dado, ele é ultrapassado já. Então, por que que isso não é um problema, por exemplo, tratado? Porque eu quero que ele fique refém de um problema muito cedo. E não estou cuidando disso, não estamos falando disso, a escola não está falando disso, e nós temos criança com Wi-Fi liberado no quarto, e aí ninguém está resolvendo esse BO. Né? Uhum. Então, esse mundo, ele não quer tratar de liberdade, de inteligência financeira na escola, ele não quer trabalhar de emoções na escola. A gente tem desafios muito grandes já no básico, corrupção, o aprendizado básico. Esses dias eu recebi um dado que 85% de quem sai da faculdade não sabe fazer os cálculos básicos de matemática. Bah. Então você paga todo um sistema para às vezes você aprender ideologia e não, de fato, a técnica. Uhum. Então eu acredito que esse mundo ele luta com muita força e tem muitas áreas que eles estão mais dominadas por aqueles que amam o pecado e não por aqueles que fazem barulho em função do reino de Deus. Por isso que nós temos tanto disso que você me Amém. perguntou, né? Por que Amém, que o amém, mundo amém, amém, faz tanto amém. barulho desse jeito e fala assim? Exatamente. E como que foi tu acha que determinou, a tua infância determinou muito hoje quem tu é? Com certeza. Sem É. sombra de dúvida, Fala mais, fala mais, fala rapaz. mais. Eu sou uma pessoa que eu tenho. Você sabe que a minha mãe ela sempre diz assim: que você consegue moldar um filho 15%. Ela Olha diz assim: só. se você tiver muita sorte, você molda o filho em 15%. O resto ele já é. A minha mãe diz isso para mim. Minha mãe foi professora de escola há 15 anos, ela teve experiência com muitos alunos, e ela dizia também outra frase: ela dizia, até os 7 você forma caráter. Ela disse: se até os 7 anos de idade ele não tiver com o caráter muito ok, se tiver um pai que pega firme ele até os 14, você ainda consegue desentortar, dizia minha mãe, né? Ela pela experiência de escola dela, porque ela via pais vindo da igreja, Uhum. que filhos não obedeciam. Então ela dizia: agora depois dos 14, ela dizia: só Deus. Ela Só dizia, por né? Deus, Só aquela por Deus, ela dizia, chia. depois dessa idade, só um milagre de Deus mesmo, para você colocar lixo no lixo, fazer acordar cedo, entender que tem que respeitar o mais velho. Então, dentro dessa experiência, eu cresci num lar cristão. Eu tive um pai que ele teve que romper todos os valores, porque o meu pai ele veio de uma vertente diferente da que ele cresceu. Ele veio de uma vertente de feitiçaria. Meu avô levava ele para fazer feitiço, né? Ele via as pessoas fazendo coisas horríveis na feitiçaria, né? Assim, com sangue e outras coisas. E ele teve que romper tudo isso para viver uma vida diferente. Então, o lar onde eu cresci foi de um pai que abraçava a mãe, um pai que beijava a mãe, um pai que dava flores, um pai que levava para passear, um pai que amava, que dava beijo no rosto, que abraçava, que dizia eu te amo, que entregava presente. Isso já gerou em mim o sentimento de que casar é importante, amar a esposa é normal, é dever, né? Ir à igreja é o meu caminho, eu preciso estar lá. Tudo isso era importante porque eu fui incentivado desde criança. Sim. Então eu tenho muitas lembranças, quase mais lembranças do meu pai orando de joelhos do que do meu pai caminhando de pé. Então, olha E só. isso faz a gente pensar, oração é importante. Porque se esse homem vive, foi bem na vida porque ele orava, eu também preciso orar. Então, com Uhum. 14 anos, eu pedi para ele. Ele sempre ia para esses meios de mato, monte, como os crentes chamam, né, para ir orar sozinho. Com 14 anos, eu disse para ele: eu quero ir orar no meio do mato sozinho. Você me larga lá em algum lugar lá. Ah, mas você é muito novo, é muito pequeno, te deixar lá, não sei o que, não pode e tal. Eu preciso ir, porque se você vai, eu também quero. Né? Então, ele pregava com 8 anos. Eu disse: eu quero pregar. Que você prega, eu quero pregar. Com 6 anos, toda a minha família tinha uma Bíblia. Eu não tinha. Então, o que que tu quer de presente de aniversário? Eu podia dizer uma bola, uma cesta de basquete. Eu disse, eu quero uma Bíblia. Então, o ambiente que você vive, ele forma o que você vai querer viver. Então, eu queria cantar na igreja, porque o meu pai cantava. Eu queria pregar na igreja com 8 anos, porque ele me deixou pregar no grupo de jovens.
Fui eu lá com 8 anos pregar no grupo de jovens. E aí depois segui pregando. Segui, Sim. não, né? Segui 10, 11, 12 anos, segui pregando e tudo mais. É a Então, nossa maior referência, né? O pai. o pai é a maior referência, né? A mãe, ela tem um cuidado muito especial em relação ao amor. A mãe nunca vai embora, não abandona, mas o pai, ele tem uma força na identidade muito grande. Não é à toa que a gente escuta Deus se relacionar com a gente como pai, É verdade. porque ele dá identidade, né? É. Ele dá direção, né? A mãe, ela tem uma identidade de percepção, sensibilidade, Sim. criatividade e cuidado, É. né? Mas o pai, ele direciona propósito, Ah, identidade, né? Então, isso é forte demais. a gente estava falando aqui momentos antes sobre o pastor Fernando, né? Até deixar um abração aí Ah, pra mas ele, de com repente ele certeza. vai assistir. E ele fala que o pai é o lançador. Com É certeza. aquele que atira pra cima, pega, vai. Vai que qualquer coisa eu tô aqui, mas vai. E a mãe já é aquela que acolhe, que fica com medo, que cuida, que zela. Não que o pai também não tenha esse mesmo sentimento, mas ele é o lançador, né? E agora tu trouxe essa analogia de Deus, a gente chamar Deus de pai, então eu vejo isso também. Ele tá nos lançando, né? Tá nos Ele lançando. quer que a gente seja ferramenta dele, né? É Instrumento verdade. dele. Muito bom. Tem que ser uma boa ferramenta para Deus. Amém. É É isso isso aí. aí. É isso Com aí. certeza, meu amigo. Olha só, ficou um pouco contraditório, porque o Diga. tema é administrando as emoções com princípios milenares. Agora eu escutei algo essa semana Hum, que falava assim, ó, emoções não tem como administrar. Por quê? Não são números. Então vamos aprender a lidar com as emoções. ali. Porque a única coisa que a gente pode administrar são números. Verdade. Né? E a gente usa essa palavra, esse termo administrar, e tem certas coisas que não tem como que administrar, tem que lidar. Verdade, como se a gente fosse um robô, né? É. Eu aperto aqui, vou ficar agora com raiva, desapertei, não vou mais Imagina se ficar. fosse, né? Desse pra usar uma IA pra mim te programar, só Aham. fazer isso, ainda mais a gente que tem liderados embaixo da gente, Sim, né? com certeza. Teria uma facilidade grande, mas Meu Deus. de fato é verdade, a gente consegue lidar com emoções. Na verdade, a gente consegue lidar com a vida. Fulano me traiu, o outro me incomodou, Eu vou ter que escolher. aquele me pôs na justiça, o que que eu vou fazer com isso? Então, às vezes, apesar da gente até saber o que fazer, o próprio corpo, por ele estar numa natureza pecaminosa, ele sente coisas. Eu sei que eu tenho que amar a Deus, por que que eu quero ficar em casa? Eu sei que eu tenho que fazer isso por alguém, por que que eu estou aqui? Por que que eu estou sentindo vergonha de falar de Jesus? Então, o lidar com as emoções vai muito mais do que eu saber o que eu tenho que fazer, porque às vezes ela nos trava, Hum. né? A gente chama às vezes de medo, mas não é medo, é vergonha, né? Às vezes é omissão. Eu não vou fazer não, vou ficar parado aqui porque eu não quero me meter. Para que arranjar mais um pepino? É isso aí. Então, lidar com as emoções é complexo, É isso mas ao aí. mesmo tempo necessário, É isso aí. né? Com É certeza. necessário, exatamente. Agora tu falou a Necessário. palavra certa, porque a gente vive num mundo onde existem seres de emoções, Ele né? Ô, totalmente. David, agora tu me fez lembrar uma frase muito legal que fala sobre esse posicionamento digital, quem quer hoje se comunicar mais, até mesmo a venda, né? Quem não é visto não vende. Não vende. E aí as pessoas têm essa trava, esse medo de gravar vídeos. Aham. Mas elas não têm, na verdade, medo de gravar. Elas têm medo do que as pessoas vão falar. Chega até a rimar, né? Não tem Exatamente. medo de gravar, tem medo do que vão falar, do Exatamente. julgamento, da crítica, e acaba que paralisa. Não Totalmente. conseguem lidar com essa emoção. E na verdade, antes da emoção vem o quê? Uma ansiedade, né? Uma preocupação, porque aquilo nem aconteceu ainda, ninguém tá falando. Não. Então, Não. qual é a tua visão sobre isso? Medo é um falso profeta. Isso a gente precisa. Bom, Isso essa a noite. gente sempre precisa lembrar disso. É tipo, não, eu não vou ir porque e se der errado, né? E Esse... tem aquele livro das Crônicas de Nárnia, tem uma história que dá tudo errado com um menino, né? Uhum. Então ele perde amigos pelo caminho, tem gente que se machuca, tem gente que acontece. Aí no final da história ele meio que tem um encontro com Deus. Aí ele conversa com Deus e aí Deus meio que deixa claro para ele, o leão, né, da história lá, que é para ser uma representação de Jesus, ele diz, cara, você não precisava ter feito nada do que fez, você não precisava ter machucado os outros, você não precisava, né, ter feito nada disso. Ele diz assim, mas e se eu não tivesse feito tal coisa? E aí, nessa parte do livro, diz assim, olha, o e se nunca aconteceu. E é por isso que a gente não fala dele. Então o medo é um e se? E se no passado eu tivesse gravado? E se as pessoas forem falar mal de mim no futuro, tanto para o passado quanto para o futuro? Ele é um falso profeta. Porque ele diz assim: olha, você vai gravar e o pessoal vai rir de você. Você vai gravar e você não vai vender nada. Então a gente não pode se guiar por medo, Sim. né? A gente precisa se guiar por direção. Também não podemos se guiar por impulsividade. A gente precisa se guiar por direção. A Uhum. gente não pode ser guiado por sentimento.
Porque quem é guiado por sentimento de fato é animal. É. Por exemplo, assim, eu dou um exemplo bem esdrúxulo para você, tá? O Hum. cachorro, ele é guiado por sentimento, emoção, sabe? Sim. Que ele sente, tá? Sim. Sentir, biológico. Sim. Então ele tem relações no meio da rua, com outro cachorrinho, e ele te olha no olho, Isso é tudo firme. certo. E tá tudo certo para ele. Por quê? Porque ele se guia por emoções. Então, a minha vida ela precisa ser guiada por direção. Claro que cada pessoa vai escolher. Nós escolhemos Deus, então a nossa direção é a Bíblia, né? Ali vai estar a nossa identidade, o que ele nos disse, para onde é que nós vamos, e a gente vai basear emoções, finanças, família, tudo em função da Bíblia, né? Muito bom. Agora, aquele que não tem uma direção para seguir, ele está perdido. Muito bom. Porque ele vai pegar um quebra-cabeça aqui e lá, vai pegar um guru na internet, vai pegar fulano de tal, ele vai montar um Frankenstein dele, e ele vai dizer aqui eu vou seguir essa vida. Então aí está um grande problema, né? Então, realmente, essa questão de lidar como sentimento num mundo tão bagunçado pode ser o maior desafio. A gente só não pode ficar refém do falso profeta e aí não botar a cabeça para gravar. Que é o medo. Eu não sei se tu já te deu conta, mas tem uma galera que grava, tem a coragem de gravar, e aí vende, e aí o cara que deveria estar gravando, ele não vende. Tipo, Já vi já isso. pegou essa? Porque isso me aconteceu. Eu reclamava muito de gente, pregador, que ia pra internet e ficava famoso. Eu reclamava muito. E aí reclamava porque ele pregava heresia, e fulano faz isso, e eu criticava pra todo mundo. Ia no palco da igreja e, ó, fulano falou isso tá errado, não sei o quê. Até que um dia eu me dei conta assim, cara, você tá criticando, mas você não grava vídeo. Você não tá fazendo nada. Como é que você quer chegar lá? Como é que você quer ajudar o mundo? Ele tá gravando o vídeo, mesmo que é o errado. Você tinha que gravar o vídeo, você não tá fazendo a tua parte, você só tá criticando. Então a gente não precisa criticar a escuridão, a gente precisa acender a luz, isso basta. Ai, tá escuro, liga a luz. Mostra o certo, fala, põe a cara, né? Vende o produto. E aí, certamente, você vai avançar. Então, É. Tu já ouviu aquela frase que se tá com medo, vai com medo mesmo? já. É a frase da minha vida, né? É. É a minha frase da minha vida. Eu cresci com essa. Rapaz, eu sou um homem muito. Tipo assim, a minha natureza ela tá muito fixada no medo, né? A minha Aham. personalidade, desde criança, muito fixada no medo. Medo de escuro, medo de bicho, medo disso, medo daquilo. Então, assim, eu cresci numa família que ela me incentivou muito a vencer medos. Então, tudo que eu faço hoje, quem me vê colocando a cara na internet, gravando vídeo. Teve um encontro de casais da minha igreja que a gente estava zerado com as inscrições. Tipo, devia ter 10 inscrições e eu precisava colocar 200 pessoas, né, naquela semana. Aí eu estava em Gramado com a minha esposa, guiado por essa família que me ensinou a ir mesmo com medo. Eu disse, eu preciso gravar uma coisa absurda que vai viralizar para eu fechar essas inscrições. Eu vi uma lata de lixo gigantesca que cabia um ser humano dentro. Eu entrei dentro. Eu olhei minha esposa é muito parceira, né? Apesar dela ter vergonha, ela pegou o celular e disse assim: ó, ela disse, eu vou filmar uma vez, faz direito. Eu entrei dentro da lata de lixo, graças a Deus não tinha nada, né? Saí da lata de lixo, ainda deu um estouro, porque a lata de lixo ela gira aquela pá inteira e bate do lado. Pá! Então eu saí de dentro e digo: se o seu relacionamento tá um lixo, venha pro encontro dos casais sábado. Pronto, batemos 200 inscrições, fechou, não tinha mais espaço. Por quê? Vai com medo mesmo. Faz apesar do medo, né? Mas pense bem sobre o que tu vai fazer. Tem gente que talvez ele vai dizer assim, eu vou ir até uma zona do meretrício por causa que eu quero vencer meu medo. Não, tá indo para um lugar errado. Eu vou agora bater no fulano lá do outro lado da rua porque eu tô com medo, mas vou. Não, não é só ir com medo mesmo. É para onde você vai, né? Eu vou fazer o bem. Eu vou falar de Jesus para alguém que poderia me odiar, mesmo com medo, né? Eu vou abrir uma empresa para ajudar pessoas a prosperar e ajudar a vida de outros, mesmo com medo. Para onde você vai mesmo com medo é mais importante do que ir com medo. Amém, Né? mano. Era aí que eu queria chegar. Para onde é que tu tá indo? Essa frase, se tá com medo, vai com medo mesmo? Vai. Só tenha o mínimo de cautela pra te preparar um pouquinho antes. Por exemplo, eu não sei nadar. Daí, na praia tem na plataforma. Uhum. E lá na ponta tem o T. Sim. Lá já é muito fundo. Uhum. Como é que eu vou me atirar? Eu tenho coragem, Sim. mas eu não sei nadar. Uhum. Como é que eu vou me atirar sem uma boia, sem alguém profissional do meu lado? Então é isso que eu acho que às vezes as pessoas quebram a cara. Tá com medo, vai com medo mesmo, né? Escuta de um cara mais louco do que aquela pessoa, corajoso. Sim, de vida. E sim de vida. Quer começar a nadar, bum, daqui a pouco morreu.
Exato. Então é isso que eu penso. Tá com medo? Acha alguém que é preparado, capacitado e pergunta pra essa pessoa como que ela fez pra fazer. Com certeza. Bota a sandalinha da humildade, não é feio perguntar. Só que eu tô vendo isso hoje cada vez mais afastado das pessoas. A humildade de perguntar como é que fez. Entendi. Ah, todo mundo precisa aprender a ser ensinável. Quanto Amém. mais ensinável você aprender a ser, não importa a pessoa. Tem algumas pessoas que elas dizem, eu acho isso bem sábio, que a gente precisa pegar direcionamento, como você acabou de dizer, com Uhum. três pessoas: quem te ama, quem é especialista e quem tem boa experiência. O desafio é que a gente tem pegado conselho muitas vezes com quem não me ama, talvez só odeia a mesma pessoa que eu. Porque tem gente que faz isso, né? Você tem algumas amizades que não é que você é unido com a pessoa por causa de um mesmo propósito, você só odeia uma mesma causa ou a mesma pessoa. Então ele pega conselho com alguém que fofoca dele, fala mal dele, mas está ali para falar. Segundo ponto, às vezes a pessoa pega conselho com quem tem mais experiência. A pessoa não geriu bem dois, três casamentos, eu vou lá pegar o conselho de vida. Né? A pessoa não geriu bem duas, três empresas, eu vou perguntar como é que faz para prosperar. Então não é que essa pessoa não tem um bom conselho para dar, mas eu deveria pegar com quem já foi bem. Quando eu fui Quem te ama? quem te ama, quem é especialista. Por exemplo, quando você. Todo mundo tem uma opinião sobre direita e esquerda no Brasil, né? Só que quando eu vou fazer uma cirurgia do coração, eu não quero alguém que tenha uma opinião. Eu quero um especialista. Eu quero um médico que fez a faculdade, que é especialista, que tem muitos livros, que tem, Pós. entendeu? Pode, que ele vai abrir o meu peito e fazer. Então, quanto mais importante as suas decisões, mais especialista a pessoa que vai te dar o conselho precisa ser. Né? Uhum. Então, por exemplo, quando eu fui casar, eu tinha 23 anos, meu pai tinha partido quando eu tinha 17. Eu Sim. fui conversar com três homens que eu admirava demais o casamento deles para saber o que fazia um bom marido, Sim. né? Quais são as características de um marido? Porque o meu pai já partiu. Então eu preciso perguntar para quem tem um bom casamento. Como é que você Exatamente. fez para durar? Como é que você faz no dia mal? O que que te fez um bom marido? Então, aí tá uma boa visão a respeito de aconselhamento, né? A questão de ser humilde para ser ensinável, Muito bom. para aprender. E essa questão que você falou de pular da plataforma, vai com medo mesmo, né? Lembra que eu falei que mais importante do ir com medo é para onde eu tô indo. Pra onde vai? Então, se eu sei que é pular da plataforma e eu não sei nadar, se eu tenho realmente que pular, eu vou ter que ir aprender, né? Então, para onde eu vou? Ah, eu vou para o espaço, não tenho foguete, então eu tenho que construir um. O para onde eu vou é mais o importante do que a quantidade de medo. Por isso que eu disse que Exatamente. a questão de saber quem eu sou e o meu propósito é essencial para você saber gerir emoções. Se eu não sei. Sabe qual é o maior problemão do mundo, Léo? Assim, como pastor, Hum. gente que não se toca quem é. Por exemplo, gente grossa não diz que é grossa, ela diz que ela tem um. Agora me falhou a memória, mas gente grossa sempre vai dizer que ela tem personalidade forte, entende? É E verdade. o omisso, ele vai dizer: eu só não quero incomodar ninguém, entende? A pessoa que ela tá vendo o filho sendo espancado, ele tá ali: ah, não vou me meter na briga, entende? Ele não diz: eu sou omisso, eu sou covarde, ele diz: eu respeito a opinião de todo mundo. Entende? Eu sou muito respeitoso. Então, o maior problema é a gente não identificar se a gente é medroso, se o meu problema é a compulsividade, se o meu problema é a raiva, se o meu problema é a vingança. Porque alguns de nós têm radar, por exemplo, para traição. Tem alguns de nós que tem um radar que fica o tempo inteiro. Perigo, outro, traição, o outro, ajudar o outro. A gente fica com esses radares. Eu preciso saber como é que eu sou, para que lado eu tenho que pender. Eu sei que eu Verdade. tenho que lutar para ser pacífico. Entende? Porque a minha raiz é medo, eu tenho muito medo, então vou cuidar com todo mundo. Eu tenho que. Então eu sei que se eu começar a ser competitivo, eu vou ser melhor que o Léo, vou ter uma loja maior que o Léo, vou ter mais carro que o Léo. Já tem que soar um alarme na minha cabeça de que eu vou dar errado, porque eu não nasci para competição. Eu nasci para pacificar conflitos. Eu, David, cada um tem seu perfil, né? A gente até estava conversando disso antes. Mas se eu não me conheço, vai ter uma hora que eu vou dizer, eu quero ser competitivo. E a minha igreja vai ser maior que a dos outros. E eu vou fazer mais que os outros, eu vou batizar mais do que os outros. E quando eu ver, eu estou afundado. Então, emoção ela sempre vai funcionar bem quando eu sei aonde estão minhas fraquezas e onde estão minhas forças e como eu me comporto quando eu estou bem. Caso contrário, a gente acha que número numa planilha é sucesso. É E aí é verdade. perda, né? Então eu saber quem eu sou é essencial para eu não ficar capturado por sentimento, Amém. né? Forte Saiba isso. quem você é. Enquanto o David estiver pacificando o conflito, eu fico pensando, tá tudo bem. Tudo bem.
Pra mim não perder o fio da meada aqui, Diga. isso aqui pra mim, o podcast poderia encerrar agora, mas eu sei que tem muita coisa Ah, ainda tudo boa. bem. Olha só, com quem devemos pegar conselho? Com quem te ama, quem é especialista e o terceiro, Boa experiência. Eu boa. sempre gosto de dizer, boa experiência. A Isso. pessoa tem boa experiência, é um bom paraquedista. Não pega conselho com o cara que pulou do prédio e quebrou as pernas, né? Dois braços. Sim, Pega conselho com quem pulou do prédio e abriu o paraquedas na e hora deu tudo certa. Deu certo. tudo certo. Ou especialista, leu muito livro. Ah, ele não é do campo, ele não tem tanta experiência, mas ele sabe tudo sobre o assunto. Ele sabe estatística, ele sabe número, ele sabe pessoas, ele sabe todas as coisas, então. Boa. E quem te ama? Porque assim, se ama de verdade, você sabe que a sua mãe às vezes não é a maior especialista na cirurgia do coração, mas Uhum. talvez a sua mãe ela vai dar o conselho de quem te ama. Filho, você está acelerado demais. Filho, você está muito devagar, né? Aquele que ama mesmo, Corrige. ele corrige. Ele vai, você sabe que mesmo que ele te confrontando e tu não querendo escutar, porque um bom conselheiro é isso, é aquele que fala o que tu não quer ouvir. Se a pessoa, a própria Bíblia fala isso, e talvez isso seja uma das coisas que eu podia até encerrar o Sim. podcast, se tu quisesse, que é o sábio, quando ele é corrigido, ele ama quem corrigiu ele. Tu arranjou um amigo. O Léo vai chegar para mim e vai dizer, David, tu é um bobalhão porque tu tá fazendo mal para tua esposa, olha tudo de errado que tu tá fazendo. Eu vou dizer, cara, tu abriu meus olhos. Tu é um cara do bem, tu me ajudou, conta comigo, obrigado pelo que tu fez. Sim. Tu agradece. O sábio, tu arranjou um amigo. Agora, o tolo, ele te odeia. Então tem muita gente que eu não corrijo porque é tolo, Hum, porque ele não recebe a repreensão. E uhum. a Bíblia diz que corrigir um tolo ou lidar com um tolo é que nem vinagre para o dente, que nem fumaça para os olhos. Então eu não vou perder tempo com o tolo, por quê? Ele não quer aprender. Né? O tolo é como um gato que tu quer salvar do incêndio e ele quer te arranhar. Tu quer ajudar e Boa. tu só vai ser machucado, né? Tipo assim, Muito tem bom. aquele gato que ele, por favor, me ajuda. Tu pega ele e tira ele da água, mas tem um que ele não quer ser salvo, ele quer ficar em cima da árvore. Então você vai gastar tempo botando uma escada, subindo, chamando bombeiro, pegando o gato, se arranhando e ainda comprando remédio para você depois, Boa. É né? verdade. Ajude quem quer ser ajudado, né? É, Não dá para dar remédio para morto. é verdade. Ajudar alguém que não quer ser ajudado é igual dar remédio para morto. Uhum. Então, né, isso é muito bom para quem está. E quando é um familiar? Quando é um familiar da gente, mesmo sendo familiar, eu acredito que você tem que ter um filtro muito grande. Porque família é diferente de prolongamento da Ou família, de parente, né? de parente. Família é você, sua esposa e seus filhos, até seus filhos casarem e formarem outra família. Que às vezes é uma verdade muito difícil para a Sim. gente receber, né? O Sim. pessoal sempre fala. Agora, o familiar, pai e mãe, a gente precisa honrar. Sim. Ah, mas e o meu tio, e o meu primo, e não sei o quê. E até mesmo nosso pai e a nossa mãe, se ele não consegue lidar e abençoar com a nossa família atual que a gente vive, a gente precisa pôr limites. E Sim. sempre isso quem vai ter que fazer é o filho faz com a sua família e a filha faz com a família dela, né? Eu que vou ter que chegar na minha mãe hoje e dizer, mãe, não se mete no meu relacionamento. Boa. E é a minha esposa que talvez tem que chegar na mãe dela e dizer, mãe, daqui em frente não é legal. Então, a tua estrutura familiar é o que te gera a tua bênção. Uhum. Então tem que cuidar dela, né? É A sim. respeito do resto da estrutura, a gente honra pai, mas a gente não é mais mandado por ele, É verdade. né? É diferente, né? Honrar, nem sempre honrar é conviver. Alguns pais, Uhum. às vezes, eles trazem o inferno para dentro da tua família. Às vezes você tem que saber que eu vou te visitar se você se comportar, né? Isso Se é você... forte, hein, mano? É forte, é muito forte, mas é a vida. É a saudável. Você não consegue agradar todo mundo ao mesmo tempo e servir todo mundo ao mesmo tempo. Lembra que eu falei de energia, de botar todos os pratinhos girando? Tem gente que não tem energia nem para cuidar do marido e daí arranja mais 20 sogros e 30 primos e outros parentes para lidar. Por isso que não tem emoção equilibrada, porque você pegou mais do que conseguia carregar. Então você Uhum. precisa entender quem eu sou, olhar para o que Deus espera de mim, quanto de energia eu tenho para fazer isso e quanto eu vou conseguir carregar. Aí você faz um cálculo e anda, né? Também. Senão você está perdido. Muito bom, muito bom, muito bom. Muitos insights. Como é que faz a cabeça explodindo aí? Você Ah, fica... é muita Ainda fica coisa. assim, ó. Eu tô com meu papel e minha caneta. Quem não tiver aí, eu deixo o conselho. Bota o papel e a caneta, porque, olha, tá Vale a explodindo a pena. mente aqui. Já estamos chegando pro final, tá, David? Nem dá pra perceber, né? Mas já passou uma hora. Olha só, meu irmão. O que que tu diz pra aquela pessoa que de repente
tá desacreditada, tá com Tá. as emoções desestabilizadas e não acredita que merece o melhor da vida. Não tem crença de merecimento. Eu vivi bastante, me identifico bastante com isso, até entro dentro da ideia de síndrome do impostor, né? Eu Boa. não mereço o que eu tenho. Eu Uhum. vivi isso bastante tempo. Uhum. Então eu ia para lugares muito legais, Uhum. né? Economizava, ia fazer a viagem, chegava no lugar, chorava. Não mereço estar aqui. Já passei essa fase valendo. Puxa. Por exemplo, meu pai, ele se esforçou muito para construir uma igreja, levou muitos anos para construir. 2, 3 meses antes de nós, a gente passou a vida inteira dizendo: um dia a gente vai inaugurar essa igreja, vai ser o dia mais feliz da nossa vida e a gente vai acontecer de tudo de bom. A nossa vida ela ia começar, Léo, a partir do momento que a igreja fosse inaugurada. E o meu pai morreu 3 meses antes de inaugurar. Então, quem merecia a festa, na minha cabeça, era o meu pai. Porque ele subiu em cima de trator, de concreto, disso, daquilo, e seguiu a igreja, eu vi ele sofrer. Só que agora eu tenho que assumir o legado desse homem. Só que eu tenho 17 anos, né? Eu tô de fralda, vamos dizer assim, né? Muita gente olhou para mim e disse: esse menino vai falir a igreja em 6 meses. E teve uma outra galera que disse: esse é o nosso pastor, vamos abraçar ele porque é o que a gente tem, né? Então, em mim ficou o sentimento de: isso aqui é algo que você recebeu de outra pessoa, você nunca vai ser tão bom quanto esse cara, né? E você não vai conseguir fazer. Então, qualquer coisa que eu fizesse, mesmo que eu fazia muito bem, ela batia em cima do sentimento de você não merece, você não tem, você não pode, e aí isso gerava um sentimento muito ruim. Como é que faz para você passar por cima desse processo? Acreditar em Deus. Acreditar que a identidade que ele tem para ti, eu sei que parece muito simples e parece muito bobo, mas a maior parte das coisas na Bíblia, em Provérbios, elas são extremamente simples, porque a gente gosta é de receita de bolo, né? 2 ovos, aí acorda às 5 da manhã, toma um chá de gengibre, 2 ml, e aí corre 5 minutos na esteira e aí você vai ser milionário, né? A vida, ela é de conselho simples. Creia que você é um filho de Deus, que o que Deus te deu é seu. Se você está fazendo tudo direitinho, você mereceu. Eu acho que, sabe o que quebrou a minha cabeça e mudou isso? Eu falei isso para um pastor. Um dia ele me perguntou assim: pastor, por que você não troca de carro? Eu tinha um carro que eu fiz muita quilometragem com ele. Se ele estava machucado, quebrado, arrebentado, não estava nem aí com o carro. E porque eu tinha a ideia de que eu não mereço. O que o pessoal da igreja vai pensar se eu tiver um carro melhor? Não mereço. Quem merecia era o meu pai. Eu não mereço. Eu tenho que gastar minha vida e não posso ter nada. Esse era Forte. o meu pensamento e foi muito Forte isso. tempo assim, muito tempo. Ah, por que não reforma a casa? Porque eu não mereço. Por que você não faz mais? Porque eu não mereço. Por que você não viaja mais? Eu não mereço. E aí, o que chegou num ponto? Eu não merecia por quê? Porque eu me importava com o que o outro pensava. O irmão da igreja vai achar que eu não mereço e que ele, se ele não pode comer, eu também não posso. E se não importa se eu tenho uma família que adquiriu bens, se a dele não adquiriu, eu também não posso. Até que um dia um pastor me disse o seguinte numa mentoria, enquanto eu estava nesse processo melhorando emoções, porque eu tive depressão e síndrome do pânico, né? Ansiedade, coração bate rápido, Uhum. acho que vai morrer. Aí ele disse assim: David, se um irmão da sua igreja olha para algo que Deus te deu, né? Se você tem uma vida correta, você trabalhou, se esforçou, guardou dinheiro, foi lá, fez, multiplicou. Se você fez isso e alguém olha para ti e diz assim, ele não merece, ou comparou o pouco que ele tem com o muito que Deus te deu, ele não gosta do que Deus fez por ti. Uau. Entende? Ele não está aprovando o que Deus já aprovou. Então o teu pensamento não pode estar no que o outro pensa a teu respeito, porque a síndrome de impostor, de achar que eu não mereço emoções melhores, vida melhor, ela vem do coletivo, do que o outro vai pensar. Eu não vou viajar, é o comparativo. E a gente tem a Uhum. ferramenta do Instagram na mão para ver o Neymar andando num navio enquanto eu estou comendo pão com ovo. A comparação ela está aqui o tempo inteiro, né? E a comparação, guarda bem essa, ela não é um princípio de Deus, não é um sentimento de Deus. Comparação é um princípio demoníaco. Porque talvez Deus vai me fazer viver uma vida piedosa e simples e pobre financeiramente, e talvez Deus vai querer que você viva uma vida milionária. E eu não posso comparar o que Deus vai dar para mim contigo e achar que Deus seja injusto. Comparação, ele não é um princípio que vem de Deus. Porque o que Deus ele escolhe dar para os seus filhos é escolha dele. Deus é sábio e eu preciso confiar que Deus sabe o que está fazendo. Quando eu comparo, eu estou dizendo Deus é injusto.
Deus não sabe o que faz. Então, para essas pessoas que acham que não sentem, que não merecem, eu diria para elas: pare de comparar, porque a comparação não é princípio de Deus, é princípio de Satanás, né? Quando a gente tem esse entendimento de por que que fulana tem um marido e eu não tenho? Por que que o fulano cresceu tantos por cento esse ano na empresa e eu só diminuí? A comparação é um princípio demoníaco, né? Quando eu comparo, eu estou chamando Deus de injusto. Injusto. Que eu não estou me inspirando em você ou analisando os seus passos, eu estou comparando. Eu sou a régua, não é Deus que é a régua. A comparação é eu tomando o lugar de Deus e dizendo aqui, ó, se eu fosse Deus, eu faria assim. Entende? Isso é comparação, né? No teu lugar, Deus, eu faria eu ser rico e eu faria o fulano ser pobre. Não é análise, porque nós fomos chamados para sermos críticos, analíticos. A gente foi chamado por Deus para olhar para uma coisa e dizer, isso é ruim, isso é bom. A gente não é que a gente não pode analisar, a gente tem que ter discernimento. Esse homem quer o meu mal, esse ladrão quer matar minha família. Essa pessoa não parece ter boa índole. Boa. A gente foi chamado para discernir. Algumas vezes Deus chama a gente até para julgar. Ele diz: olha, quando uma pessoa ela profetiza dentro da igreja, chama os mais velhos e julga se o que ele falou está certo ou errado. Né? Eu tenho o papel, muitas vezes, de ter que julgar se aquilo é do bem ou do mal. Agora, a comparação é eu olhar para Deus e dizer: você não sabe o que fez, se você fosse bom mesmo, eu que sou muito esforçado já estava melhor, eu mereço ter isso e aquele carro, essa casa, essa mulher, e se você não me der, você não sabe. Então, as pessoas que entram em comparação, elas se colocam no lugar de Deus, e aí por isso entram numa tristeza, numa miséria, né? Porque eu não tenho esse poder. Amém. Por isso que a maior prosperidade é a gente ser feliz com o que tem, né? Prosperidade. Tocar mais uma hora. O que é prosperidade? Prosperidade eu consigo resumir sempre em 3 coisas: reunir a família e ninguém briga na mesa. Isso é prosperidade. Você consegue botar o pessoal para almoçar domingo e ninguém fica brigando por causa de terreno, dando indireta ou dando faísca, todo mundo sai de boa. Segundo ponto da prosperidade: botar a cabeça no travesseiro e dormir sem culpa. Eu tenho paz de espírito, né? Terceiro ponto da prosperidade: eu sou feliz com o que eu tenho hoje. Hoje, agora. Hoje tem sopa, tô feliz. Não vou chamar sopa de suco. Tem gente que diz: sopa não é janta, sopa é suco, sopa não é comida. Tô feliz com o que eu tenho. E é bom a sopinha. É, sopinha, cara, sopinha é boa. Pãozinho aquele sobre Minha cacetinho. esposa faz uma ótima sopa. Meu Né? Deus. É isso aí. Então, a questão da prosperidade é ser feliz com o que eu tenho. Né? Talvez amanhã eu vou ter mais, mas hoje eu ainda estou feliz. Porque talvez o amanhã não chega, né? É verdade, meu irmão. Acho que uma das frases que mais mexe comigo é que se o amanhã não chegar, será que hoje valeu a pena? Valeu a pena estar aqui, valeu a pena agradecer. Tipo assim, se tu soubesse que era o último dia hoje, tu ia fazer esse podcast mais feliz, mais triste, né? Tu ia chegar em casa mais contente, tu ia ficar mais tempo no celular. Se fosse o último dia, se o amanhã não chega, hoje está valendo. Então, a ideia de Deus é que eu não vivo o amanhã e nem o ontem. Porque quem brinca de amanhã e ontem é o diabo. Deus só brinca de agora. A Bíblia o tempo inteiro fala: hoje é o dia do Senhor, hoje é o dia do Senhor. E quando fala de salvação, ela diz: agora é a hora da salvação. Então Deus, ele trabalha no presente, só no agora. Né? O futuro não existe. O que eu estou plantando agora é o que vai amanhã. Quando eu estou na faixa dirigindo para cá, tipo assim, se naquele segundo que eu estou dirigindo, que é o meu agora, eu plantar estabilidade, eu chego até Capão. Se no meu agora eu tivesse plantado uma virada para a direita, eu podia estar lá morto. Então o que eu estou plantando agora é o meu futuro. A gente está vivendo o que a gente plantou no nosso agora, né? Essa conversa, tudo. Então, Sensacional. quem gosta de brincar de passado e futuro é o diabo. Você não vai conseguir porque você não conseguiu no passado. É disso que ele gosta de brincar. Ou ele gosta de brincar de ano que vem você muda. Né? Deus não brinca. Deus não gosta de brincar de futuro. Ano que vem você muda. Agora você muda. Não é ano que vem. Né? E Deus também, olha, ele diz para o passado: coisa tola é olhar para o passado. Não faz isso. Não tenha, porque melhor era no passado. Não, isso é coisa do diabo. Não compara o passado. O agora é sempre melhor. Né? Sempre. Isso aí, meu irmão. Bastante coisa para anotar, né? Bastante coisa para anotar. Não, eu já tô pensando que é o seguinte: tô louco para assistir de novo, para conseguir anotar o que eu não anotei. Essa é a verdade. Vou abrir meu coração hoje agora. Tá bom. Sensacional, mano. Obrigado pelo teu tempo. De nada. Por tu ter te disponibilizado. A gente sabe hoje o quanto é corrido, né? E tu me fez uma pergunta ali, Léo, mas por que que tu decidiu fazer o podcast? E a decisão foi muito simples.
tu havia comentado agora, as coisas são muito simples. A gente não pode se calar, sabe? A gente tem muita coisa que passamos, que as pessoas precisam saber que passamos e como que a gente fez pra passar, Verdade. né? Ah, foi fácil? Não, não foi fácil, né? Tá ali a frase que tu nos deixou aqui, ou a gente tira a lição ou a gente paralisa, né? Exatamente. Que lição que a gente tirou disso tudo. Então o propósito do Infinity Cast é esse aí, é trazer pessoas que têm experiência para transbordar e somar na vida do próximo, né? O que que é o servir? Thiago Brunet me ensinou no método que eu te Aham. falo, o método Dash, né? Que a gente Sim. havia comentado antes, que servir é a arte de facilitar a vida do próximo. E nós temos que ser facilitadores e não bloqueadores, né? A gente tem essa decisão a ser tomada também. Ou tu vai ser um facilitador, o cara que abre os caminhos, que te dá a direção, ou E tu vai ser o ajuda. bloqueador, meu, não vai dar certo, já deu errado, olha a tua infância. Olha, se tu não tiver uma planilha com os números, com a métrica exata, não vai dar certo. A Selic tá aumentando, não sei o que, tá, o mundo tá... Daí já começa toda Caindo, aquela... ruindo abaixo. Esse é o bloqueador, É né? Olha o teu verdade. pai, olha tua mãe, teus irmãos não te apoiam. E de bloqueador o mundo já tá cheio, Já né? tá cheio, vamos Não, ser não incentivador, precisa. né? Vamos ser facilitador. Exatamente. Exatamente. Meu irmão, tinha mais algumas coisas aqui, mas vamos deixar o gostinho de quero mais. Tá bom. Eu já vou te deixar o convite pro. A gente tá no 23º. Eu não sei pronunciar, mas vai ser assim, ó. O 123 tu vai estar aqui de Tá volta, meu irmão. bom, tá Alguém bom. sabe Tá no pronunciar 103. 123 aqui? Centésimo, 23º. Esse aí, Isso. sabe Isso muito. aí. Mas pra finalizar aqui, vamos lá. As tuas crenças e as tuas convicções que te fez hoje ter emoções mais equilibradas. Como que tu fez para lidar com elas? Deixa esse conselho. Imagina que a gente é a maior rede aqui de TV agora que tá Tá. aparecendo pro mundo, não tá aparecendo só para pro Rio Grande do Tá Sul. bom, até vou me preparar melhor para essa, aquela Estufa o boa peito aí, posição. respira. Coloca principalmente a coluna reta, né? Para não. Ah, dois, dois movimentos importantes, Léo. O primeiro deles, procure as pessoas certas. E talvez vai levar um pouco de tempo até você encontrar essas pessoas. Eu levei muito tempo para me abrir a procurar as pessoas certas e para encontrá-las também, dentro do meu meio, né, dentro das crenças que eu tinha. A partir das pessoas certas vieram conselhos diferentes daquilo que eu já tinha aprendido sozinho. Porque eu tive muito livro na vida, mas tem gente que tem experiência. Então eu leio o livro de um jeito, mas quem tem experiência lê de outro. Então, o primeiro passo, procure pessoas que têm mais experiência, que te xinga, que te confronta, que fala o que você não quer ouvir. Isso me ajudou a melhorar as emoções. Segundo ponto que me ajudou a melhorar emoções na vida. Tudo tem solução. Tudo tem solução. David, mas tudo tem solução. Ah, mas e se morrer fulano? Vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Mas de onde é que veio toda essa mudança? De escutar boas pessoas, né? Então, eu precisava, para melhorar nas emoções, entender que ainda no pior cenário tem um jeito de resolver. Ah, mas morreu, mas eu vou tirar uma lição disso. Ah, mas perdemos tudo, dá para reconstruir tudo de novo. Tendo a percepção de que tudo é resolvível, de que nada é o fim do mundo, de que a vida é curta. Salmos 90 fala isso, né? Ele diz assim: me dá um coração sábio para eu perceber que a vida ela passa muito rápido, que ela é curta. Eu estou parafraseando aqui, não estou exatamente o salmo, mas eu me dei conta disso. Eu vou encerrar com isso, tá? Eu me dei conta disso com meu falecido pai. Ele tinha muitos sonhos, tinha muitos desejos, e ele não pretendia morrer com 44 anos em cima de um trator no interior. Né? Ele era um homem com muitos sonhos tecnológicos. A igreja que eu vivo hoje provavelmente ele teria construído. Entende? E a vida, às vezes, ela abrevia. Eu tenho certeza que ele queria ver um neto nascer, ou eu me formar, ou eu ser pastor, ou eu tocar violão, mas ele não pôde. Então, quando você entende que a vida ela é curta e que você não sabe quando vai partir, você volta para casa com uma outra perspectiva, você é uma esposa com outra perspectiva. Não importa se você tem muito sonho, não é depressivo que morre. Gente feliz também morre, né? Quando você tem isso, você pensa duas vezes nas emoções. Vai valer a pena eu ficar bravo? Vai valer a pena eu ficar magoado? Vai valer a pena eu ser amargo? Vai valer a pena eu fazer os outros viverem isso? Então, os bons conselheiros e a percepção de que a vida ela acaba qualquer dia fazem você viver emoções melhores.
Bem, assim encerramos aí o nosso 23º Infinity Cast. Obrigado, meu irmão, mais uma vez. Que Foi uma honra agradeço, meu irmão. poder dividir esse tempo de mesa contigo, esse tempo de qualidade E num e cheirinho de bom desse edificação. lugar E aqui, num cheirinho cara. maravilhoso, olha aí, ó. Gostei. Meu Deus do céu. Eu vou te mandar o contato deles, eles Comigo. enviam para todo o Brasil. Vou comprar. Casal de cristão fantástico da Divina Aromas. Esse aqui é o de Folhas de figo. Folhas de Fico. É isso aí. Top, top, top. Top. Aonde tu Gostei chega, tu já... muito. É bom, né? A gente é formado por isso também, né? Por escutar, por ver, por sentir. É Então verdade. pode chamar que eu garanto. Já assina embaixo. Show de bola. Obrigado, Muito obrigado, Léo. Léo. Tamo Eu junto. agradeço. Tchau, obrigado aí pra quem nos acompanhou até agora.